mais uma vez reunidos nessa presença santa, maravilhosa e agradável, que é a presença de Jesus. Que nós não conseguimos ver de uma outra forma, que não seja uma presença de bênção, porque basta a presença do Senhor para sermos abençoados. Se nada mais o Senhor nos concedesse, além da sua presença, já estaremos imensamente abençoados. Mas, como já foi dito aqui nesta noite, mais de uma vez, o Senhor, Ele é aquele que nos abençoa de diversas maneiras, de muitas formas, e o tempo todo nós somos abençoados por Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado, o Senhor tem nos mantido firmes e em pé, independente das coisas que acontecem ao nosso redor. Então vamos estar sempre nos reunindo na adoração, no louvor do nome de Jesus, com um coração grato por aquele que tem nos abençoado. Amém? E bênção, a palavra bênção é a palavra-chave desta noite. É a palavra que o Senhor está alcançando os nossos corações. Então continue com o sentimento de bênção, continue com o sentimento de ser abençoado, para que justamente possa reconhecer a bênção de Jesus sobre a nossa vida. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 1. Deuteronômio 4, 1. E a palavra do Senhor diz assim, a qual nós estaremos lendo, mesmo assentados, mas com toda reverência a essa palavra. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que vos guardeis os mandamentos do vosso Senhor, o Deus, que vos ordena. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal Peor, a todo homem que seguiu a Baal Peor. O Senhor teu Deus exterminou no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda-te bem a tua alma, para que não esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, e lembra-te de dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo, para que os faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e ensine a seus filhos. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Jesus, aqui estamos nós reunidos
diante do Senhor para ouvirmos a Tua palavra. E o nosso coração o Senhor conhece muito bem. E eu te rogo que o Senhor possa, conhecendo o nosso coração, nos quebrantar e nos preparar para toda boa palavra. Que nós sejamos, Jesus, abençoados com a Tua palavra. Que os nossos caminhos sejam iluminados. Que nós possamos aprender de Ti, para sermos como o Senhor disse a este povo de Israel, que temos as melhores leis, os melhores estatutos, o melhor ensinamento, que vem do melhor e único Deus, para que a nossa vida seja boa e agradável. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse livro de Deuteronômio, que foi escrito por Moisés, ele é muito importante para nós. A gente sempre pode estar pensando assim, né? O que um livro escrito por alguém há tanto tempo atrás, neste caso específico, há 1440 anos atrás, a um povo que nós não temos convivência, pode ser importante para nós? Eu quero dizer para os irmãos que toda escritura inspirada por Deus, ela é boa para o aprendizado e para a prática de nossas vidas. E as coisas de Deus, a escritura, a palavra, ela não está presa, ligada a um tempo específico. A palavra de Deus, ela é determinada para nós, apresentada para nós, como Jesus como a palavra de Deus, que ela é eterna, não tem fim e não tem começo. A palavra de Deus representa o próprio Deus. Então nós sabemos que a palavra representa Deus, e quando nós lemos, estudamos a palavra que o Senhor deu há tanto tempo, nós não temos que pensar se ela é uma bênção em nossa vida, mas no que ela pode nos abençoar. Porque uma certeza que nós temos absoluta é que a palavra de Deus é um canal de bênção para a nossa vida. Então nós seremos sim, nós somos sim, e continuaremos sendo abençoados pela palavra de Deus. E aqui nesse trecho específico, o Moisés, ele reuniu o povo num local, e nesse local ele fez um discurso para esse povo. E nesse discurso ele está apresentando ao povo a vontade de Deus. E o povo compreendeu muito bem qual era a vontade de Deus. E eu quero que nesta noite nós possamos ouvir um pouquinho desse discurso que o Moisés fez e também aprendermos com esse discurso e saber que Deus tem cuidado de nós. A primeira coisa que Moisés fez quando reuniu o povo nesse discurso foi dizer ao povo que o povo estava muito perto de assumir a bênção que Deus prometeu. Eu quero que nós possamos sempre ter uma compreensão de que a bênção que Deus deu para aquele povo foi a terra prometida. E a bênção que Deus tem para cada um de nós, ela é diferente para cada um de nós. Amém? Então, para aquele povo, era herdar a terra que Deus prometeu que daria, a terra de Canaã. E para nós existem diversas bênçãos. Moisés fez deixar uma coisa assim, muito clara para aquele povo. E você olhar, a bênção é herdar a terra. Então o foco principal está na bênção, que nós também chamamos de bênção principal. E Moisés, ele fez o povo compreender uma coisa, que às vezes para nós também é difícil compreender na nossa vida. Mas o povo compreendeu ali. Ele falou assim, olha, que para chegar na bênção principal, existem diversas outras bênçãos para que nós possamos continuar à espera da bênção principal. Cabe a nós termos uma sensibilidade no nosso coração e compreender que as bênçãos menores vêm de Deus tanto quanto a bênção principal que nós esperamos. Então o povo estava lá. Quando Moisés reuniu o povo, já surgiu uma expectativa no coração do povo. Será que agora Moisés vai nos levar à terra prometida? Porque a expectativa era essa. É igual nós. Se há uma promessa de Deus para a nossa vida e nós estamos esperando, nós ficamos pensando nessa promessa, pensando na bênção, pensando no momento. Como que vai ser? Como que eu vou reagir? Como que Deus vai me abençoar?
Qual o canal de bênção que Deus vai usar? O que Deus vai fazer? Como é um milagre? Qual é a ação de Deus? E o nosso foco, o nosso coração está totalmente voltado para a bênção principal. Estava também um povo assim, lá no deserto. Vai entrar na terra prometida. Mas como que Deus vai fazer? Como que Deus vai tirar o povo que está na terra? Como Deus vai nos levar até essa terra? Qual é o milagre de Deus? Qual é a ação de Deus? Eu gostaria que todos nós aprendêssemos essa questão com relação à aguardar a bênção de Deus, da mesma maneira que esse povo também estava aguardando neste dia, pensando, sonhando com a bênção. Porque quando nós sonhamos com a bênção, quando nós pensamos na bênção, quando nós desejamos a bênção, automaticamente o nosso coração começa a se envolver com essa bênção e nós começamos a orar em favor dessa bênção. Existe uma parcela toda nossa para recebermos a bênção de Deus. A parcela toda nossa é estar envolvido com a bênção de Deus. Agora os irmãos imaginam, se aquele povo está alheio à bênção de Deus, não se preocupa, se não ora, se não busca, se não pensam a respeito da bênção, se não esperam a bênção, se não há um envolvimento genuíno e total da parte do povo, a bênção demora para chegar. Se não há um envolvimento genuíno e total da nossa parte, a bênção demora para chegar. E nós, o povo moderno, a igreja moderna, o povo deste século que nós vivemos, tem um problema que não sabe esperar, não é assim? A gente não sabe esperar. Quando tem uma promessa, a gente quer que se cumpra logo. Quem é diferente? Ninguém é diferente. Eu vou te dar um presente. Nossa, quando? Vai demorar uma semana ainda, pastor, vai me dar um presente? Não dá para adiantar amanhã? As crianças até dormem mais cedo para acordar mais cedo, para poder chegar logo no dia e receber o presente. Não pode ser diferente, tem que ser assim, né? Quando nós temos uma promessa, vamos se envolver com a promessa, desejar a promessa, buscar a promessa, e querer a promessa, esperar a promessa. Tem que ser assim com Deus. Sabe por quê? Porque se não for assim, nós somos responsáveis por fazer a bênção demorar para chegar na nossa vida. Porque quando nós demonstramos um desinteresse, os irmãos, pensa bem, e se nós formos presentear alguém, nós mesmos, eu vou presentear alguém, mas alguém não tem interesse, quer dizer que não quer. Se não tem interesse, quer dizer que não faz a menor questão de ser abençoado. Com Deus, o nosso tratamento tem que ser assim: Senhor, eu desejo ser abençoado, eu quero ser abençoado. Deus, libera a minha bênção. Tira o impedimento da minha bênção. Vocês não sabiam que o impedimento pode ser o nosso coração? Às vezes a nossa ansiedade pode nos atrapalhar de ser abençoado, porque ao mesmo tempo que tem o desinteresse, tem a ansiedade, que é o interesse descontrolado, não é assim? Então Deus nos ensina a recebermos a bênção no momento certo, a bênção de Deus no momento certo. E Moisés aqui, ele foi muito objetivo com o povo reunido diante dele. Ele falou assim: vocês que estão vivos, que vai herdar a terra prometida, é porque buscaram o Senhor, e porque o Senhor os manteve. Olha que interessante essa palavra. O Senhor os manteve. E os irmãos sabem como o Senhor manteve aquele povo? Com bênção, com milagre. Os irmãos sabem como o Senhor tem nos mantido? Com bênção e com milagre. Porque a Bíblia nos ensina algo muito sério que nós esquecemos de tempo em tempo. E de tempo em tempo somos lembrados, ou por Deus, por algum pregador, por algum irmão, quando vemos a palavra do Senhor. E Deus disse que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os edificadores. Então eu pensando dessa forma, se eu trabalho, se eu me esforço, se eu busco, se eu luto, mas se não tem bênção de Deus, o meu esforço é humano, e o esforço humano, para chegar a algum lugar, precisa da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. E eu vou mais longe para os irmãos, nós precisamos das bênçãos de Deus todo o dia inteiro. Não
não são em instantes esporádicos, mas eu preciso da bênção de manhã, de tarde, de noite. Eu preciso da bênção ao levantar, eu preciso da bênção ao deitar, eu preciso da bênção de Deus para que eu possa me alimentar, para que eu possa ser saudável, para que eu possa ser vitorioso. Precisamos da bênção de Deus para que o inimigo nos veja como invisíveis aos olhos dele e não nos toque. Precisamos da bênção do Senhor para que o sangue do Cordeiro nos cele e nos marque como propriedade do Senhor. Tudo isso até chegar à bênção principal, mas nas bênçãos do dia a dia o Senhor tem cuidado de nós. E Moisés quis que o povo compreendesse muito bem isso aí. Nós vamos entrar na terra, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos tomar posse da bênção principal, mas até aqui nós temos que reconhecer que Deus cuidou de nós. Eu queria muito que nós pensássemos dessa forma. Nós vamos alcançar a bênção, nós vamos alcançar a vitória. É inevitável, porque a vitória vem de Deus. Mas seria bom se nós estivéssemos tão entronizados com o Senhor, tão no mesmo sentido que Deus, para que a bênção acontecesse logo, e para que nós pudéssemos dar o testemunho das bênçãos menores e o testemunho da bênção principal que nós estamos esperando. E esse povo aqui, as bênçãos menores dele eram bênçãos gigantescas, eram bênçãos enormes, imensuráveis, e Deus colocou como cuidado do dia a dia. Recebiam o maná do céu. Eu fico pensando, se existe algo assim tão mais grandioso de bênção como o maná do céu. Todos os dias o Senhor fazia chover o maná. O povo levantava pela manhã, colhiam o maná, comiam o maná que era suficiente para um dia. E aí nós falamos, como aquele povo foi abençoado. E como é o nosso dia? O Senhor não nos abençoa para que nós possamos trabalhar? O nosso maná não vem também dessa mesma forma de bênção do Senhor? Deus não tem aberto o céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? E o nosso maná, o nosso sustento, não provém de Deus? Olhar para um povo que foi abençoado e não enxergar a bênção de Deus em nossa vida é pecado. Porque da mesma forma como aquele povo foi abençoado naquele dia, naqueles dias, nós somos abençoados nos nossos dias. E aí nos encaixa a leitura feita nesta noite, assim, que diz: o povo teve maná no deserto, e os passarinhos não têm o alimento, e os lírios do campo não têm o vestimento, e Deus não tem cuidado de nós. Será que o nosso maná não vem do trono de Deus? E o nosso reconhecimento não tem que estar no nosso coração, e a nossa gratidão na adoração e no louvor das nossas palavras, porque Deus tem cuidado de nós. A palavra diz que a roupa que eles usaram não se desgastou, o sapato não se desgastou, as doenças não chegaram, o povo era saudável, havia água no deserto onde não havia chuva, e o cuidado de Deus aparente para que todos pudessem ver que nos milagres nominais como menores existe a grandiosidade da ação de Deus sobre a vida de quem Deus cuida. Cuidado de Deus sobre as nossas vidas é uma bênção, é milagre, e nós temos que reconhecer. E o Moisés, ele fez uma advertência para o povo aqui, e falou assim: olha, vocês vão entrar lá na terra prometida, vocês vão herdar a terra. Deus falou que daria para os nossos pais, e vocês receberão a terra. Olha que interessante, né? Daria para os pais, e os filhos receberam a promessa. Mas não se pode fazer como se fez lá em Baal Peor. Eu fiquei tão curioso com esse negócio de Baal Peor, que a gente sabe que Baal é uma idolatria, uma escultura feita pelos povos que estavam ao redor de Israel. Enquanto Israel estava no deserto, os povos que estavam ao redor, eles adoravam Baal. Mas aqui ele fez uma menção específica, para que não aconteça como foi lá em Baal Peor. Dá a impressão que é um lugar, mas não é um lugar. Baal Peor, por incrível que pareça, é uma estrutura, uma idolatria, e que o povo ao redor adorava,
e que eles conseguiram envolver Israel, mesmo no deserto, com relação a esse Baal Peor. E a advertência é essa que Moisés fez: não se deixe envolver pelas coisas dos povos ao redor. Não se deixe envolver. E ele fala algo assim muito interessante, porque Deus, Ele é único. Não existe outro Deus. Existem adorações a falsos deuses, a imitações de Deus, a esculturas que não têm poder nem capacidade, e que é uma afronta adorar uma escultura, porque nós conhecemos Deus. Então não se deixe envolver. E o povo de Israel foi envolvido terrivelmente por esses adoradores de Baal, da terra de Miriam. E houve um castigo enorme da parte de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou uma praga. E essa praga, essa peste, matou 24 mil pessoas, 24 mil homens, porque se envolveram. Deus cuida, mas Deus é único. Deus é exclusivo. E Deus tem um povo. E esse povo tem que ter Deus por exclusividade. Eu fiquei pensando assim, mas nós, a igreja, nós não somos idólatras. Não mesmo. Nós não adoramos escultura. Nós não adoramos idolatria. Nós falamos, declaramos e adoramos Deus. Mas Deus falou algo no meu coração muito sério. Que quando nós colocamos em breves momentos coisas, objetos, desejos no lugar de Deus, nós somos como esse povo que foi atrás e que adorou Baal Peor. É verdade. Mas pastor, eu não coloco. Como nós trocamos por um instante, e quando nós trocamos? Quando nós desobedecemos Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós não a atendemos, quando nós sabemos o que é o correto, mas optamos pelo não correto. Nesse instante nós somos semelhantes. Uma fração de segundo, um pensamento feito, uma escolha feita, ainda que depois voltemos de novo, pedimos perdão, reconciliamos com Jesus, mas naquele momento nós somos envolvidos por coisas que Deus não deixou para que nós nos envolvêssemos. Deus quer que nós sejamos exclusivos dele, porque Deus é Deus exclusivo nosso. Porque Moisés falou diversas vezes: o vosso Deus, o Deus de seu pai, o Deus de vossos pais. E nós temos a mesma prática quando falamos de Jesus. É o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus que nos controla, que nos guarda, que cuida. Que Jesus é o nosso Senhor, que nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo de Deus. Há uma posse estabelecida que nós tomamos de Deus e que Deus toma de nós. Há uma troca de posse e tem que ser mantida assim. Nós temos um Deus por Deus e Deus tem nós por povo. Nós temos Deus por Senhor e Deus tem nós por nação. E Jesus foi muito claro, dizendo que se estabeleceu um novo reino na terra, e esse reino é de Deus, e Jesus é o rei, e nós somos o povo. Então não podemos ter outro rei, outro Deus, outro governo, outro desejo, porque Deus nos tem por povo e nós o temos por Senhor. Os irmãos entendem que a grandeza dessa mensagem dita por Moisés ao povo? E Moisés disse algo muito interessante: para que se isso se mantesse assim, o povo tinha de conhecer a palavra de Deus, conhecer os estatutos, conhecer as leis e praticar as leis do Senhor. E o benefício disso é que haverá uma inversão de valores. Quando nós nos permitimos ser envolvidos pelas coisas que estão ao nosso redor, nós valorizamos essas coisas. Quando nós valorizamos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus, quem está ao nosso redor valoriza as nossas práticas e valoriza a palavra de Deus. E a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que todas as nações estrangeiras, quem estiver ao nosso redor, que não fizer parte da igreja, do reino de Deus, vai olhar para nós e dizer:
como que nós temos as melhores leis, as melhores regras, os melhores estatutos, a maior sabedoria e somos prósperos, porque isso é bênção de Deus. Os irmãos entendem a diferença? Nós vamos envolver, irão ver em nós a grandeza de Deus, e não nós a grandeza do mundo no mundo. E é assim que tem que ser, porque quando nós estamos em Deus, nós estamos refletindo a glória de Deus em nossa vida. O povo estava sendo preparado para a bênção, e nós também estamos sendo preparados para a nossa bênção, porque quando nós chegarmos na bênção, nós temos que continuar buscando exatamente quando nós não tínhamos a bênção, porque às vezes acontece de nós sermos abençoados e perdermos a direção de Deus. Vamos imaginar esse povo, 40 anos no deserto, tanto milagre, tanto cuidado, tantas lutas, pelejas, sofrimento, e chegar na terra prometida, e quando estiver na terra prometida, se desviar dos ensinamentos do Senhor, ganhar a bênção e depois perder a bênção e perder o contato e o cuidado do Senhor. Não, que isso nunca chegue em nossas vidas, mas que nossas vidas cheguem, ganhar a próxima bênção e continuar para ganhar a outra que virá depois, e a outra que virá depois, porque isso é o relacionamento entre nós e Deus, é uma vida contínua de bênção, porque a Bíblia nos ensina que de bênção em bênção nós vamos vivendo. Os irmãos entendem? A noite é de bênção, e que nós sejamos abençoados por esse Deus que nós servimos. Amém?